Olá, fiel! Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de Primeira Timão, notícias, curiosidades do nosso time, do time do povo. Nesse vídeo nós vamos ver a entrevista completa coletiva do Thales Magno, o nosso jogador que foi contratado e que realmente está fazendo um bom campeonato. Bora pro vídeo. Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva de apresentação do atacante Thales Magno. Convido o presidente Augusto Melo, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o Thales Magno para subirem aqui. Vocês tiram uma foto com a camisa. Agora sim, obrigado, presidente Augusto Melo, obrigado, Fabinho Soldado. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva com o Thales Magno. Obrigado. Alô, alô. Vamos lá. Bora lá. Oi, Thales, tudo bem? Prazer, Lili Nascimento da ESPN. Acredito que seja o último jogador que eu vá participar da apresentação, né? Porque daqui a pouco eu me afasto. Mas vamos lá. Como eu sou a primeira, já vou para a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é o seguinte. Você veio de uma lesão no seu clube anterior, né? Agora você já chega chegando no Corinthians, já marca 2 gols, aliás, é apresentado depois de marcar 2 gols. Queria que você falasse um pouco sobre a sua questão física, como tá, né? Porque o Corinthians está em 3 competições, mas o foco principal, o Ramon já falou, é o Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Como é que tá a sua questão física para essas 3 competições? Chegou a passar no departamento médico? Algo foi falado sobre isso, que é uma preocupação, né, sobre a situação do atleta para não perder nenhum jogador importante. Você já se tornou para o Corinthians. Obrigada. Sim, sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Que venha com saúde também. Boa sorte. Então, e sobre questão física, é uma nova etapa, né? São muitas competições, é um nível muito alto. Mas eu acho que eu tô 100% e tudo tem adaptação. Eu acho que eu vou ter também essa adaptação. As lesões que eu tive, ficou no passado, eu já tô 100% recuperado. Agora é só adaptar para conseguir jogar todos os jogos o máximo que eu posso e melhor que eu posso. Thales, boa tarde. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Queria te perguntar o seguinte: você, não sei nem se você sabe, né? Você é o segundo jogador do século XXI a marcar 2 gols em 2 jogos seguidos assim pelo Corinthians, né? Apenas o segundo jogador ficou esse feito. Queria que você, baseado nisso, também avaliasse seu início no Corinthians e se esse seu bom início também está totalmente vinculado, o quanto está vinculado também à questão da comissão técnica ali, a confiança do Ramon e do Emiliano no seu trabalho, que está sempre sendo muito elogiado nas coletivas aí. Obrigado. Não, eu não sabia, mas eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agradecer a toda a comissão, ao presidente, ao Fabinho, por toda a confiança. Eu sempre trabalhei muito para que eu possa continuar batendo os recordes, continuar ganhando prêmios individuais, continuar ajudando minha equipe. Não importa onde eu esteja, eu continuar ajudando minha equipe. Então, eu fico feliz por essa marca, mas eu acho que isso não é o mais importante para mim, não é o mais importante para o nosso clube. O mais importante para o nosso clube é seguir ganhando partidas, seguir fazendo pontos, ganhando resultado. E nós temos time para que isso possa acontecer. Então, escutar o que o treinador fala, que é muito bom treinador, sempre dá total confiança para todos os atletas. Então, se seguir nessa linha, com certeza a gente vai alcançar lugares altos.
Thales, aqui, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Eu queria que você falasse sobre esse seu início, o quão leve te deixa estrear com 2 gols, tendo em vista que o Corinthians vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, apesar de uma situação diferente nas Copas. E como que você abraça a ideia do torcedor que já tem te visto de forma positiva, até te apelidando de Thales Mágico? Boa tarde. Então, me deixa muito, muito leve. Eu venho treinar leve, eu vou jogar leve. Eu acho que dentro do clube precisa dessa leveza e eu acho que eu venho para somar em todas as possíveis coisas que pode ser, dentro de campo, fora de campo, vestiário. Então, esses 2 gols foi uma chegada muito positiva em minha vida. E ter a confiança da comissão dos atletas me deixou bem leve para que eu possa fazer gols, possa ajudar a equipe, possa fazer minhas dancinhas como vocês viram na comemoração. Eu acho que o futebol é isso e o Corinthians também é. É muita responsabilidade, muita garra, mas tem que ter a leveza e a alegria. O apelido é... Então, já muitos me apelidam assim há bastante tempo, mas é um apelido carinhoso. Mas acho que Thales Magno é o que eu desejaria ser chamado, mas eu acho que é um apelido muito carinhoso e muito importante também. Thales. Thales aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco mais sobre o seu estilo de jogo. Conversando com algumas pessoas que trabalharam contigo no Vasco, também gostam de enxergar você a todo como centroavante. E no jogo que você fez contra o Bragantino, jogando pelo lado esquerdo, é uma posição que você está mais acostumado a atuar. Sim, então, foi uma experiência muito boa, a minha ida lá para o futebol americano. Lá eu aprendi a jogar em muitas funções, muitas posições, jogando pela esquerda, jogando de centroavante, jogando de camisa 10, pela direita. Então ali eu aprendi muita versatilidade. Mas, e é o que eu falei, aonde precisar de mim eu acho que eu vou conseguir dar resultado, vou conseguir ir bem, independente de ser ao lado esquerdo, de centroavante, por dentro, mas aonde eu mais gosto é aberto ali pela esquerda, vindo por dentro, encostando mais na área para que eu possa fazer um 2 com o centroavante, jogar perto do número 10 e poder finalizar bastante. Thales. Edson Rufino, 105 FM. Você no Vasco, em 69 jogos, 5 gols. No New York City, 101 jogos, 19 gols. E no Corinthians, 2 jogos, 2 gols. Quero que você fale a que você atribui esse sucesso logo de cara no Corinthians e a posição de preferência. Se tiver que escolher uma, com a posição que você gosta mais de atuar. Eu acho que tudo é uma evolução. Se você for ver os números, com 16 anos no Vasco, eu tive um resultado positivo, um resultado bom, mas enquanto foi passando os anos, os números foram crescendo, os números de jogos, número de gols, número de assistência, então eu acho que tudo isso é evolução. E eu agradeço a todo o meu staff, eu tenho um staff muito grande comigo, de performance, e ao clube também, por me dar confiança, por me ajudar. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, então acho que tudo isso vem de evolução. E que eu possa seguir evoluindo cada vez mais, né? Para se tornar um jogador cada vez mais completo. E a posição é pela esquerda ali, encostando, arrastando a bola para dentro, vindo por dentro, fazendo ali entre meio, centroavante. Acho que essa é a posição ideal. Thales, aqui, João Vitor, Corintiano Notícias. Primeiramente, seja bem-vindo a esse desafio que é o Corinthians. Você chega aqui ao clube com um contrato de empréstimo de 1 ano. Você acredita que esse pouco tempo que você tem aqui dentro do Corinthians inicialmente te traz uma pressão maior para apresentar bons resultados dentro de campo, ou isso já é natural de você? E como que você lida com essa pressão de jogar num dos maiores clubes do país? Eu acho que aqui dentro do Corinthians é uma pressão positiva, não é uma pressão negativa. Temos cobrança, mas eu acho que acima das cobranças temos muita força, muita positividade com essa pressão. Então, eu acho que a pressão que eu tenho ela é pessoal, e quando eu cheguei nesse clube, eles fizeram essa pressão se tornar mais leve, se tornar mais
mais confiante, independente de torcida, independente de staff, de comissão técnica, até mesmo os jogadores me ajudaram muito para que essa pressão seja a pressão leve. Thales, aqui, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, seja bem-vindo ao Corinthians. Queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, você é um jogador muito jovem, né? Eu queria que você falasse o que o Thales Magno de hoje, 22 anos, traz lá de trás, lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque o futebol ficou muito caro, né? Aquela coisa toda, e muitos jogadores da antiga falam que atualmente os caras perderam a vontade de jogar bola, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e também a importância da diretoria do Corinthians em ter contatado você para poder trazer você para ser mais um reforço aqui do clube. Obrigado. Eu acho que eu trago, desde lá de trás, desde quando eu tinha 6 anos de idade que eu comecei a jogar futebol, a alegria de jogar futebol, como vocês viram, eu marquei gol, dancei, essa dança, essa leveza, essa alegria de jogar futebol, eu acho que eu não vou perder, eu vou trazer comigo pro resto da vida, com resultados positivos, claro, trabalhando muito forte para que venha resultados positivos, e com esses resultados positivos trazer a leveza, a alegria e a leveza para todo o grupo, para o resto da minha vida. E sobre a diretoria, muita confiança, me deram muita confiança, falei com o presidente, falei com o Fabinho antes de vir, eu agradeço muito a eles por total confiança que eles me deram. Muitos sabem do potencial que eu tenho, do potencial que eu posso alcançar, e aqui eu estou mostrando que eu também trabalho duro, trabalho firme para que esse potencial seja alcançado o mais rápido possível para ajudar toda a equipe, e agradecer muito a comissão e honrá-los eles. Thales, aqui na sua frente, Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá nos Estados Unidos você ganhou 3 títulos, bastante títulos individuais também, foi destaque lá. O que te faz regressar ao futebol brasileiro, a estrutura do Corinthians? E se você ainda vai dançar bastante para a fiel torcida? Essa pergunta tá muito óbvia, né? O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians com essa torcida, com essa comissão que tem, a diretoria, então eu acho que é uma equipe que quando tem a proposta, independente de qualquer jogador, independente de onde você tenha jogado, vai mexer com você, e foi esse novo desafio que eu quis buscar, que eu quis vir, porque é uma equipe muito grande, é uma torcida maravilhosa, que empurra o time, que quando tu entra dentro de campo, a atmosfera é muito diferente. Então, a convicção de vir foi por causa disso, porque o Corinthians é muito grande e não se recusa uma proposta do Corinthians. E a dancinha, eu pretendo dançar, cada vez que eu marcar um gol, eu pretendo dançar. E buscando a melhora, então, todos os gols que eu marcar, que eu puder dançar, eu vou estar dançando. Oi, Thales. Bruno Cassucci, do GE. Aqui do outro lado ao fundo. Tudo bem? Eu queria que você falasse como que foi a sua experiência nos Estados Unidos, o que isso agregou na sua carreira, e que você comentasse principalmente esse último período agora que você teve uma lesão, ficou um tempo inativo, como foi passar por esse momento e como que isso te trouxe para agora, o que isso agregou, não sei se em resiliência, na sua parte mental, o quanto isso impacta no Thales que chega ao Corinthians. Obrigado. Sim, foi um período muito importante, muito importante na minha vida, para todo o grupo, para o resto da minha vida. E sobre a diretoria, muita confiança, me deram muita confiança, falei com o presidente, falei com o Fabinho antes de vir. Eu agradeço muito a eles por total confiança que eles me deram. Muitos sabem do potencial que eu tenho, do potencial que eu posso alcançar, e aqui eu estou mostrando que eu também trabalho duro, trabalho firme para que esse potencial seja alcançado o mais rápido possível para ajudar toda a equipe, e agradecer muito a comissão e honrá-los eles. Thales, aqui na sua frente, Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá nos Estados Unidos você ganhou 3 títulos, bastante títulos individuais também, foi destaque lá. O que te faz regressar ao futebol brasileiro, a estrutura do Corinthians? E se você ainda vai dançar bastante para a fiel torcida? Essa pergunta tá muito óbvia, né? O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians com essa torcida, com essa comissão que tem, a diretoria, então eu acho que é uma equipe que quando tem a proposta, independente de qualquer jogador, independente de onde você
tenha jogado vai mexer com você. E foi esse novo desafio que eu quis buscar, que eu quis vir, porque é uma equipe muito grande, é uma torcida maravilhosa, que empurra o time, que quando tu entra dentro de campo, a atmosfera é muito diferente. Então, a convicção de vir foi por causa disso, porque o Corinthians é muito grande e não se recusa uma proposta do Corinthians. E a dancinha eu pretendo dançar, cada vez que eu marcar um gol eu pretendo dançar. E buscando a melhora, então todos os gols que eu marcar, que eu puder dançar, eu vou estar dançando. Oi, Thales. Bruno Cassucci, do GE. Aqui do outro lado ao fundo. Tudo bem? Eu queria que você falasse como que foi a sua experiência nos Estados Unidos, o que isso agregou na sua carreira, e que você comentasse principalmente esse último período agora que você teve uma lesão, ficou um tempo inativo, como foi passar por esse momento e como que isso te trouxe para agora, que isso agregou, não sei se em resiliência, na sua parte mental, o quanto isso impacta no Thales que chega ao Corinthians. Obrigado. Sim, foi um período muito importante, muito importante na minha vida. Como eu falei, eu aprendi a falar inglês, aprendi outras línguas, aprendi outra cultura, então foi muito importante essa adaptação lá. Eu regressar aqui para o Brasil jogando em outras funções, não só em uma, então eu acho que foi um aprendizado muito grande. E esse período que eu fiquei um tempo parado foi sim, muita resiliência, muita força de vontade para voltar cada vez mais forte. Porque todo atleta, o futebol é muito intenso, então lesão é comum no mundo do futebol, mas o depois da lesão que é o necessário para cada atleta. Então eu acho que dentro desse período foi muita resiliência, muita força de vontade para voltar e continuar seguindo forte e apresentando um bom futebol. Sou eu? Thales, aqui, Emanuel, Grupo Globo também. Thales, seu início de carreira, você vai para a escolinha do Vasco com 6 anos, mas por conta de uma figura muito especial na sua vida, né? Eu queria que você falasse um pouco da participação da sua mãe, Claudineia, nessa sua escolha, enfim, e o quanto isso influenciou para você estar aqui hoje como jogador de futebol, essa estrela. Sobre isso, eu acho que eu não tenho nem o que falar. No momento que a gente era criança, a gente tinha muita dificuldade, né? Era muito... Era muito difícil a nossa vida. Então, naquele período que eu fui jogar com 6 anos no Vasco, realmente quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais para eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito, nos dar o que alimentar. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Neia tá subindo para dar um abraço no Thales, a mãe dele. Cascou. Tá tudo bem agora. Passou. Era mais pra eu ter o que alimentar dia, de tarde, de noite. Ter uma educação boa. O Vasco foi muito importante em minha vida. Nesse período todo lá eu estudei. Lá eu tive todas as refeições do dia. Então eu acho que foi muito importante. E eu não tenho muito o que falar. Só agradecer a toda a minha família, meus irmãos, Caio, Cleito, minha mãe, meu pai. Só tenho que agradecer. Thales, boa tarde. Continuar a partir de agora vai ser difícil, né? Aqui na sua esquerda. Dá um tempo para você se recompor um pouco. Olhando agora um pouco para frente, né? Esse passado, essa sua história.
Queria que você explicasse como foi o movimento para sua vinda do Corinthians. Você disse que não tem como dizer não para o clube como o Corinthians, mas você já queria estar retornando ao Brasil ou você volta ao Brasil por conta da proposta do Corinthians? E a partir do momento que você chega ao Corinthians, qual é o seu plano de carreira? Você pretende ficar aqui, construir uma história aqui longeva, ou você pretende retornar ao Brasil para poder novamente voltar a figurar no futebol internacional, voltar à seleção? Você participou de seleção de base, não a principal. Qual é o seu plano de carreira a partir do momento que você volta ao Brasil jogando ao Corinthians? Então, eu tive algumas propostas sim, daqui do Brasil, muitos clubes interessados, eu acho que todos vocês viram. Então, eu como jogador, atleta, eu tenho meus sonhos. Eu tenho sonho de jogar na seleção brasileira, tenho sonho de estar ali disputando Copa do Mundo, e eu acho que o Corinthians é um clube vitrine de todo mundo, e eu sei que aqui é muito importante que se você for bem, se você mostrar o futebol que você tem, aqui você cresce muito e alcança objetivos enormes, realiza os seus sonhos. Então, quando o Corinthians me ligou, eu acho que eu não pensei nem duas vezes, era uma decisão muito importante que eu tinha que tomar, e foi uma decisão certa, porque eu tenho certeza que esse clube é muito grande para alcançar coisas muito grandes, e então eu acho que é isso. Aqui, Thales. Boa tarde. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Seja bem-vindo ao Corinthians. Ao mesmo tempo que você fala da grandeza do Corinthians, que é irrecusável uma proposta do Corinthians, você também diz com muito carinho do Vasco, o clube que te revelou, que você chegou com 10 anos. E o Vasco foi um dos interessados na sua contratação. Eu queria saber qual foi o diferencial do Corinthians para você aceitar uma proposta do Corinthians e recusar uma proposta do Vasco, que é o seu clube de coração, que você tem laços com ele. E se você puder me falar também por que o número 43? O Vasco é um time também muito grande, muito grande. Eu tenho um carinho enorme por aquele time, por aquela equipe. Eu tenho uma história naquele time, como eu falei aqui antes, ali me proporcionou muitas coisas, não só profissionais e pessoais também. Então o clube eu tenho um carinho enorme, mas o novo desafio foi o que me tocou. Um desafio diferente, um desafio que também era grande. Então eu acho que foi isso, um novo desafio na minha vida. Foi por isso que eu escolhi o Corinthians. E sobre a 43, eu acho que minha família toda é evangélica. E eu acho que na Bíblia diz que o 7 é o número da perfeição. Então 4 mais 3 é 7. Então quando eu subi pro profissional do Vasco, eu já tinha... Eles me deram a 43 sem eu saber disso. Mas logo após foi dentro do pensamento, as coisas foram encaixando. Então peguei um carinho muito enorme por essa camisa. Boa tarde, Thales, aqui do Prazer, Careca Bertaglia, do GE, Análise Fiel. Primeiro, bem-vindo e parabéns pela sua relação com a família. Cada vez tem sido mais difícil vir nas coletivas e não trazer um lencinho. Duas perguntas. Primeiro, você tinha muito 1 contra 1 no Vasco como forte, jogava muito próximo à linha, bem aberto. Já no Corinthians a gente viu você jogando lado a lado com o Wesley no final do jogo contra o Red Bull, no jogo pelo Brasileiro. E pela Sul-Americana você jogou quase como um 10 atrás de 2 atacantes. Queria saber como foi essa adaptação. Você está pisando mais na área, né, até pela quantidade de gols que a gente recebeu da sua assessoria. Então eu queria saber se você procurou isso, essa evolução, quando foi para o futebol dos Estados Unidos. E a segunda, você já tinha falado de dancinhas, mas há um mês atrás, uma torcida do Corinthians entregou uma cartilha aqui para entregar para os jogadores. E no jogo contra o Bragantino, no estádio do Botafogo, você comemorou com o punho cerrado. Um dos maiores ídolos do clube comemorava assim e tem uma história muito grande em Ribeirão Preto. Queria saber se foi por isso também ou se alguém te passou alguma coisa. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, no Vasco eu tinha muito 1 contra 1, eu pisava muito na linha, era muito
contra um o tempo todo. E como eu falei lá, eu aprendi a jogar em muitas posições e também aprendi a pisar na área, aprendi a finalizar mais. Então eu acho que essa adaptação foi muito importante para mim. Eu não perdi 1 contra 1, eu continuo tendo, eu continuo com essa confiança. Eu acho que quanto mais coisas eu conseguir colher para o meu futebol crescer, eu vou tentar e colher para que eu possa me tornar um jogador melhor. Então eu acho que nessas funções de pisar mais na área, cada jogo traz desafios diferentes. Então se um jogo precisar de mais 1 contra 1, eu acho que eu conseguirei fazer também. De gol, estarei lá bem posicionado para que eu possa fazer. Assistência também, então eu acho que isso foi um conjunto de coisas. E comemoração. Então, sabemos o ídolo do clube. O clube tem muitos ídolos. Então, sim, foi pensado essa comemoração, porque quando eu cheguei aqui também, na minha apresentação, o pessoal do Corinthians pediu para eu tirar uma foto assim, e depois eu fui buscar sobre a história do Sócrates. Então, é um emblema perfeito, um emblema muito grande dentro do clube. Então foi proposital, sim, e logo após eu dancei, que continua sendo a comemoração que eu acho que é adequada comigo. Tudo bem, Thales? Boa tarde. Marcelo Rosenberg, da Band, do Band Esportes. Evidentemente que o Corinthians vive um momento muito complicado no Brasileiro. Você chegou agora, mas são 4 jogos já sem vencer, e sábado tem um jogo complicado contra o Fluminense. O Fluminense deve jogar com um time muito diferente em relação da Libertadores, tem muitos desfalques, e você jogou um pela Sul-Americana, um pelo Brasileiro. Eu queria que você falasse que avaliação que você faz desse time. Foram 2 times diferentes, né, com que você atuou. E esse jogo especial contra o Fluminense, né, que é um jogo que tem um aspecto de decisão para o Corinthians e para o Fluminense nesse momento. Aqui dentro do clube, nos treinamentos, a gente lida com o próximo jogo sempre a final. Então, sabemos que sábado será mais uma final, como foi todos os jogos aqui, quando eu cheguei, que eu escutei eles falando isso. O jogo do Bragantino era uma final, os 2 jogos do Bragantino eram uma final, e esse do Fluminense também vai ser uma final. Vamos com a mesma garra, com a mesma motivação, e sabemos que lá precisamos do resultado. Nosso time está bem confiante, bem seguro, e tenho certeza que com o elenco que temos, a gente tem que sonhar alto e tem a possibilidade de alcançar coisas altas no Brasileiro e também nas outras competições. Boa tarde, Thales. Thales, Luiz Henrique, Mosaico Esportivo Radar SCCP. A gente pôde acompanhar nas suas redes sociais sua amizade, né, com o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que hoje é um dos principais líderes aí do elenco, que foi até capitão na última partida. Gostaria de que você falasse de onde vem essa amizade com o Hugo e a importância dele na sua vinda, se ele chegou a ligar para você para passar referências do clube. Sim, temos uma amizade de longas datas, desde da época que eu era do Vasco, ele do Flamengo. Minha família sempre gostava muito dele, ele sempre frequentava minha casa, a gente conversava muito, e então essa amizade é de longa data. E chegando aqui, sim, ele me ligou, falamos, trocamos ideia. Ele falou também que o elenco é muito bom, que aqui a atmosfera é muito boa, e falou que pode vir tranquilo que eu vou ser bem recebido. Então acho que ele também foi muito importante nessa decisão, e também muito importante também para me deixar leve todo treino, todo jogo, e me apresentar para todos os companheiros. Então foi bem importante. Thales aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Quando você sai do futebol brasileiro, você sai como uma grande promessa, como uma joia. Agora você retorna como um cara visto como um possível protagonista desse Corinthians. O Corinthians ele tem outros jogadores da sua posição, jovens, que talvez estejam no mesmo cenário que você estava no momento que saiu do Vasco, como um cara que ainda tinha muitos passos a dar na carreira. Falando especificamente do Wesley, que é um cara que joga no mesmo setor que você. Você já se vê no papel de ser, quem sabe, ali um conselheiro do Wesley, dar uma dica dos caminhos que ele pode seguir? Não só ele, também os outros jogadores da sua posição? Obrigado. Eu acho que eu posso sim ter esse papel de dar conselhos, porque eu mesmo tendo 22 anos, eu aprendi muito, desde 16 anos no profissional, então eu aprendi muito. Mas eu acho que dentro desse clube tem
pessoas com muito mais experiência que eu, pessoas muito, muito grandes também. Então, eu estarei ali para escutar também os conselhos que ele vai dar pro Wesley, que eu também quero aprender. Mas eu acho que se precisar, eu consigo dar uns conselhos sim, para que possa ajudar. E o Wesley é um grande jogador, todos nós sabemos. Então, eu acho que ele tem muita coisa pela frente. Oi, Thales, beleza? Aqui. Felipe Belli da Time do Povo, e eu gostaria de saber de você o que você achou da atmosfera e como foi a sensação de marcar um gol tão importante no estádio do Corinthians. Obrigado. Foi incrível, foi incrível. Me senti abraçado depois que eu marquei o gol. Não só pela torcida, pelos companheiros também. Aquela atmosfera foi maravilhosa. É muito bom olhar para a torcida e ver todo mundo gritando, ver os torcedores felizes. Então, foi incrível. Thales, tudo bem? Aqui. Queria voltar na sua comemoração lá em Ribeirão Preto. Você falou que foi uma comemoração pensada e tal. Mas o punho cerrado ele também é um gesto muito marcante da luta antirracista, né? E inclusive você estava vestindo uma camisa toda preta do Corinthians que tem esse tema antirracista. Queria que você falasse um pouco sobre sua relação com esse tema, como você conviveu com isso, se você já superou com isso na sua carreira. Obrigado. No mundo do futebol aconteceu muitas coisas assim. Eu principalmente nunca vivi, mas eu tenho pessoas próximas de mim que viveu. Então eu acho que cada vez menos racismo no futebol, não independente de cor, que seja as mesmas oportunidades para cada pessoa. Então isso que eu acho importante, que possa ter mais isso no mundo do futebol, independente de cor, você ter as mesmas oportunidades que todos. Obrigado, Thales, obrigado a todos, boa tarde.